A paz de Cristo a todos. Eu gostaria de, nesse vídeo, distorcer as Escrituras. Sim, distorcer as Escrituras. Porque o que esses pastores do sistema religioso têm feito é torcer as Escrituras. Semelhante a uma dona de casa, quando lava a roupa, ela torce a roupa. Depois ela vai distorcer a roupa para colocar no varal para secar. Então, é necessário que venha alguém para distorcer as Escrituras, que esses pastores do sistema religioso têm torcido, para trazer de volta ao entendimento normal. E isso já até foi previsto nas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Pedro diz que os indoutos e os inconstantes têm torcido as Escrituras, e isso para sua própria perdição. E o pastor Silas Malafaia, na ânsia de defender a doutrina do dízimo, usando para isso o Novo Testamento, porque o dízimo foi previsto no Velho Testamento. No Novo Testamento não há previsão de dízimo, não há mandamento para se dizimar. Então Silas Malafaia, na ânsia de defender o dízimo no Novo Testamento, ele torceu as Escrituras e fez com que as Escrituras dissessem algo que na verdade elas não dizem. E eu gostaria, então, de, primeiramente, analisar esse vídeo, onde o pastor Silas Malafaia torce as Escrituras, e depois vamos, então, distorcer esses dois textos que ele usou e trazer, então, ao entendimento normal do correto, usando para isso, inclusive, os contextos e a Escritura como um todo. Vejamos. E você só pode praticar o que está no Antigo Testamento, desde que tenha contextos no Novo Testamento. Exemplo que eu vou te dar de um outro assunto. Dízimo. Está no Antigo Testamento. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23, Hebreus 7, 8. Tem texto sobre o dízimo. Dizendo que, Hebreus 7, 8 diz que você dava dízimo a homens que morrem na antiga aliança. Agora, na nova, você dá para aquele que vive para sempre. Ok? Essa que é a história. Você não pode botar uma regra que não está respaldada no Novo Testamento. Não tem jeito, meu filho, não tem jeito. Não tem jeito. Então, nesse vídeo, nós podemos observar que Silas Malafaia citou Mateus capítulo 23, versículo 23, para tentar dizer que o dízimo ele é previsto no Novo Testamento, dizendo ele que o dízimo estava previsto no Velho Testamento e previsto no Novo Testamento. Mas vejamos então Mateus capítulo 23, versículo 23, que ali diz o seguinte: Jesus Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais do endro, da hortelã e do cominho, mas desprezais a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, logicamente, os pastores do sistema vão dizer, é o dízimo. Jesus mandou pagar o dízimo. Mas aí está faltando o entendimento do texto. Em primeiro lugar, Jesus Cristo estava no Velho Testamento. Mateus 23, 23 é Velho Testamento. Porque Gálatas capítulo 4, versículo 4, novamente nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Precisamos entender o contexto geral das Escrituras, nos situar na corrente do tempo. Jesus Cristo nasceu no Velho Testamento. Mateus 23, 23 era Velho Testamento. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz que, vindo a plenitude do tempo, veio Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés. E ele teria que cumprir a lei de Moisés, do qual o dízimo era uma das ordenanças. A lei de Moisés continha 613 mandamentos. E o dízimo era um dos 613. E Jesus, nascendo debaixo da lei, logicamente teria que cumprir toda a lei. E ele cumpriu. Por exemplo, se nós formos passear no Novo Testamento, nos evangelhos de Jesus Cristo, nós vamos enxergar Jesus Cristo cumprindo a lei de Moisés. Por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22. Ali apresenta o nascimento de Jesus Cristo e ele sendo circuncidado, Maria e José,
levando Jesus para ser circuncidado no 8º dia. O que era a circuncisão? Um mandamento da lei de Moisés. Ali nos mostra a família de Jesus cumprindo a lei de Moisés. Por exemplo, quando Jesus Cristo nasceu, foi oferecido ali um sacrifício. Ali em Lucas capítulo 2, versículo 24, nos diz que foi oferecido um sacrifício no nascimento de Cristo. O que era isso? Um mandamento da lei de Moisés. Todo varão macho que nascesse deveria se oferecer um sacrifício. Outra lei de Moisés que Jesus cumpriu. Ele comemorou a Páscoa. A Páscoa era mandamento da lei de Moisés. Lucas capítulo 22, versículo 8, ali apresenta Jesus cumprindo a lei de Moisés, cumprindo a Páscoa, comemorando a Páscoa. E Mateus capítulo 8, versículo 4, ali apresenta a ocasião em que Jesus ele purifica um leproso. Então, quando Jesus cura aquele leproso, ele diz o seguinte: vai, comparece diante do sacerdote e oferece a oferta que Moisés prescreveu. O que era isso? A lei de Moisés prescrevia que aquele que fosse leproso e fosse purificado, fosse curado, ele deveria comparecer diante do sacerdote, oferecer uma oferta, e o sacerdote então deveria dizer se ele estava purificado ou não. Isso está em Levítico capítulo 14, versículo 2. Então, mais uma lei de Moisés que Jesus cumpriu. Enfim, Jesus guardou toda a lei de Moisés. Ele foi o único que cumpriu realmente a lei de Moisés. Ele guardou o sábado. Enfim, toda a lei de Moisés foi cumprida por Jesus. Agora, o Novo Testamento iniciou somente a partir da morte de Cristo. Quando iniciou? A partir da morte de Cristo. O Novo Testamento inicia quando Jesus Cristo entrega o seu Espírito lá no madeiro. E aonde podemos entender isso? O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e o 17 diz o seguinte, eu até gostaria de ler esse texto. Veja. Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e o 17. Diz assim, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado ou só tem validade no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, enquanto Jesus Cristo vivia, não tinha validade o Novo Testamento. O Testamento da Graça ainda não estava valendo, porque Jesus Cristo é o testador da nova aliança. Então é necessário que o testador morresse para que ele passasse a ter validade. E quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou, o véu que significava a carne dele, e ele pôde comparecer diante de Deus, nos céus, com o valor do seu sacrifício. Então passou a ter validade o Novo Testamento, o Testamento da Graça, o testamento do qual nós estamos sujeitos, o testamento do qual nós temos que obedecer. Então por aí já fica claro que esse texto de Mateus 23, 23, onde Jesus Cristo nos diz aos fariseus, aos judeus, porque Jesus veio para os judeus, e Jesus Cristo está ordenando a eles que devem pagar o dízimo, cabe apenas aos judeus. E isso porque Jesus estava debaixo de lei, e inclui as outras leis das quais todos os judeus deveriam cumprir. Então esse mandamento não se aplica a nós. E Mateus 23, 23 é Velho Testamento. E a partir da morte de Cristo é que passou, então, a ter a validade do Novo Testamento. Então, mais esse texto fica provado que é uma manipulação, uma tentativa de manipular, de torcer as Escrituras para se fazer a Escritura dizer algo que ela não diz, para se buscar um apoio que ela não dá esse apoio. Então, mais uma vez, fica claro que esse texto foi torcido por Silas Malafaia. Agora, nesse vídeo, ele ainda usou um novo texto. O texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Hebreus 7, 8. Tem texto sobre o dízimo. Dizendo que, Hebreus 7, 8 diz que você dava dízimo a homens que morrem na antiga aliança. Agora, na nova, você dá para aquele que vive para sempre. Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Foi o outro texto citado por Silas Malafaia para se tentar provar que existe previsão de dízimo no Novo Testamento. Ali diz o seguinte,
Aqui tomam-se dízimo homens que morrem, ali aquele que testifica que vive. Silas Malafaia utiliza uma versão da Bíblia, uma tradução chamada Revista e Corrigida, que é uma tradução que traz um português difícil, uma tradução já mais antiga, e tradução antiga, português difícil, permite todo tipo de distorção e deturpação e torcer as Escrituras. Então, para isso, para que possamos entender claramente o que o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 8, ou em todo o capítulo 7, quer de fato dizer, eu utilizo então uma tradução da Bíblia, numa versão de um português mais fácil, mais simples. Essa tradução bíblica chamada Nova Bíblia Viva, ou você pode encontrar em qualquer papelaria, em qualquer local, ou talvez até mesmo a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, onde apresenta as Escrituras Sagradas numa linguagem corrente, uma linguagem mais fácil. Então, permite entender com mais clareza o que Paulo, o que o escritor do livro de Hebreus queria dizer quando ele escreveu essas palavras no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Então, eu vou ler aqui nessa Bíblia, na Nova Bíblia Viva, e vamos entender então se Paulo aqui, ou se o escritor do livro de Hebreus estava dizendo que nós temos que pagar dízimo hoje na nova aliança, pagamos dízimo a Jesus Cristo hoje, ou se de fato existe um pedido aqui, uma ordem aqui para se dizimar hoje na nova aliança. Hebreus capítulo 7, versículo 8, diz o seguinte: os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebiam dízimos. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Então, esse texto, traduzido de forma simples e clara para um português atualizado, nos diz que Melquisedeque é que continua vivo. E foi Melquisedeque que recebeu o dízimo de Abraão. Ou seja, o texto não está dizendo que Jesus Cristo é que recebe dízimo hoje. Não se fala de Jesus Cristo nesse texto. O que o texto está dizendo é que os sacerdotes judaicos, na época da antiga aliança, eles recebiam dízimo, embora fossem mortais. E Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o que as escrituras testificam que ele vive. É isso que esse texto, então, está dizendo. Veja, novamente, Hebreus 7, 8. Os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebiam dízimos. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Então, não se está falando que nós pagamos dízimo a Jesus Cristo, porque a pessoa não é Jesus Cristo, a pessoa é Melquisedeque, ou seja, o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 8, está apenas se referindo a quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E que Melquisedeque é um sacerdote diferente dos sacerdotes mortais, os sacerdotes levíticos que morriam. O sacerdote Melquisedeque continua vivo até hoje. É isso que o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 8, nos diz. Não está dizendo que pagamos dízimo a Jesus Cristo, conforme Malafaia interpretou. E por que, então, será que nós devemos entender que Melquisedeque continua vivo até hoje? Não, Melquisedeque nasceu e morreu. Logicamente, como todos aqui na Terra nasceram e morreram. Como todos nascem e morrem. Por que nós podemos entender, então, como nós podemos entender, então, que ele continua vivo para sempre? Hebreus capítulo 7, versículo 3, aqui diz o seguinte, o versículo 3. Melquisedeque aparece na história sem pai, sem mãe, e não existem anotações sobre nenhum dos seus antepassados. Não há menção da origem, nem do fim dos seus dias. Sendo semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Aqui há a explicação. Porque as Escrituras, o Espírito Santo que inspirou as Escrituras Sagradas, não mencionou a genealogia de Melquisedeque. Não mencionou o nascimento, os pais de Melquisedeque, não mencionou o nascimento e não mencionou a morte dele. Então, nós não somos informados nas Escrituras Sagradas quando Melquisedeque nasceu e quando morreu. Então, de certa forma, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Então, é nesse sentido que Melquisedeque é rei e sacerdote para sempre. Então, dessa maneira,
Melquisedeque se tornou um tipo profético de Jesus Cristo. Então, o capítulo de Hebreus, no capítulo 7, versículo 8, ele menciona o dízimo, mas não se faz um pedido do dízimo. Apenas faz uma comparação entre os sacerdotes, entre os três tipos de sacerdote. O sacerdote levítico, o sacerdote Melquisedeque e o sacerdote de Jesus Cristo. Aqui compara que o sacerdote de Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é comparado não ao sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico, eles eram compostos por homens mortais, eles morriam, o sacrifício deles não eram perfeitos, eles tinham que continuar a oferecer sacrifício diariamente, e eram substituídos porque eles morriam. O sacerdote de Jesus Cristo é um sacerdote semelhante ao de Melquisedeque, superior. Por quê? Porque Melquisedeque não há genealogia, então ele permanece para sempre. Então o sacerdote de Jesus Cristo permanece para sempre. E qual outra semelhança há entre Melquisedeque e Jesus Cristo? Melquisedeque foi rei e sacerdote. O único que foi rei e sacerdote nas escrituras inteiras, nas escrituras sagradas inteiras, foi Melquisedeque. Porque na antiga nação de Israel, na antiga aliança, no Velho Testamento, ou se era rei ou se era sacerdote. Não se permitia o sacerdote se tornar rei, ou o rei se tornar sacerdote. Por exemplo, temos o caso lá do 2 Reis, onde apresenta Uzias tentando oferecer sacrifício. Ele era o rei e tentou oferecer sacrifício que cabia ao sacerdote. Ele foi repreendido e recebeu a lepra como punição por Deus e morreu leproso por isso. Então, o único rei que foi rei e sacerdote foi Melquisedeque. E Jesus, ele é rei e sacerdote. Por isso ele é semelhante a Melquisedeque. E ele permanece para sempre. O livro de Hebreus nos informa, no capítulo 7, versículo 17, diz: porque as escrituras falam o seguinte a respeito dele: você para sempre sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo, ele é sacerdote, não segundo o sacerdócio levítico, mas o sacerdote de Melquisedeque. Ele permanece para sempre. Então esse livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 8, pelo contrário, ele não contém pedido para dízimo, não diz que hoje nós pagamos dízimo para Jesus Cristo, porque o versículo 8, essa pessoa que diz que vive para sempre não é Jesus, é Melquisedeque. Essa tradução na linguagem de hoje mostrou claramente que está apenas se referindo que enquanto os sacerdotes judaicos recebiam dízimos e eram sacerdotes mortais, ali diz que Melquisedeque recebeu dízimo de Abraão e permanece para sempre. Então a pessoa não é Jesus, é Melquisedeque. E não há ordem, não há um pedido para que possamos dizimar hoje na nova aliança, no Novo Testamento, da graça. Então fica claro que o Silas Malafaia utilizou um texto fora do contexto e utilizou uma versão de um português antigo para se induzir ao erro, para torcer as escrituras e para tentar fazer ela dizer algo que ela não diz. E se você ler o capítulo 7 inteiro, você vai ver claramente o contrário. Por exemplo, aqui no versículo 18, diz que o sacerdócio levítico, ele teve fim. O sacerdócio levítico, onde se recebia o dízimo, onde tinha a lei de Moisés, ele foi cancelado. Veja o versículo 18 dizendo: assim, o 7,18, assim o antigo sistema de sacerdócio baseado no parentesco foi cancelado, porque era fraco e inútil para salvar o povo. A lei nunca tornou ninguém realmente justo para com Deus. Agora, porém, temos uma esperança superior, pela qual podemos aproximar-nos dele. E o versículo 12 diz: e quando se muda o sacerdócio, a lei também muda. Ou seja, mudou o sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. Mudou-se também a lei. A lei de dízimos e de ofertas, que pertencia ao sacerdócio levítico do Velho Testamento, mudou para a lei da graça. E onde a graça, não há ordem mais para dízimo e nenhuma ordenança do qual pertencia o Antigo Testamento. Então, vemos então que Silas Malafaia torceu esse texto, utilizou ele fora do contexto, para tentar induzir ao erro e para tentar provar
uma doutrina que não tem como provar no Novo Testamento, que é a doutrina do dízimo. Agora, uma coisa você disse certo, Silas Malafaia. Você disse que não podemos cumprir nenhum mandamento do Velho Testamento se não tiver respaldo no Novo Testamento, se não tiver uma repetição no Novo Testamento. E você só pode praticar o que está no Antigo Testamento desde que tenha contextos no Novo Testamento. Você não pode botar uma regra que não está respaldada no Novo Testamento. Não tem jeito, meu filho, não tem jeito. Não tem jeito. De fato, é verdade. Não podemos cumprir nenhum mandamento do Velho Testamento se ele não for repetido no Novo. E o dízimo, não há repetição dele no Novo Testamento. Ele ficou no Velho. Ele permaneceu no Velho Testamento. E no Novo Testamento não há dízimo. Pelo contrário. Aqui diz que hoje devemos contribuir conforme o coração propôs. Por exemplo, 2 Coríntios 9, versículo 7, fala-se de contribuir, de ajudar os necessitados, mas conforme propôs no coração, não com valor estipulado. Porque Deus ama aquele que dá com alegria, não aquele que dá por obrigação, por valor estipulado, 10%. Então, nota-se claramente que o dízimo pertenceu ao Velho Testamento e lá ficou. E no Novo Testamento não há previsão para dízimo, porque não foi repetido no Novo Testamento. E Mateus 23, 23 é Velho Testamento. Jesus nasceu debaixo da lei e ele cumpriu a lei de Moisés. Graça e paz, abençoado e abençoado em Cristo Jesus.